dia de ontem, o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de vagabundo, né? E Vagabundo. tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem no Brasil. As instituições estão funcionando, né, Rodrigo? E esta semana agora, o grande fato, eu acho que é o 7 de setembro, né? Com todo tipo de provocação que a gente pode esperar. Parecia que estava tão longe e chegou, né? O dia desse famigerado ato de provocação, infelizmente, no dia em que o Brasil vai lembrar 200 anos de independência, uma independência que a gente sabe que foi feita dessa maneira, todo mundo conhece a história, foi feita pelo herdeiro do trono português, mas de qualquer maneira 200 anos de independência podia ser uma data para refletir, pensar de que maneira que foi essa independência incompleta que nós tivemos, mas não, virou a data da provocação da extrema-direita fascista no Brasil. Acho que é o grande tema dessa semana. Eu espero, eu acho que vai ser grande o ato em Brasília, é um ato que deve ser mais institucionalizado, e um ato mais popular de provocação puramente é o ato tanto de São Paulo na Paulista como na Atlântica em Copacabana, né? Sabe o que vai acontecer no Rio de Janeiro, além do ato? Vai haver uma jet skiata na praia. É isso mesmo, eu vi no Jornal Globo uma dessas colunas. Vai ter além de motociata, vai ter uma jet skiata nos 200 anos da independência. Diga, Hilde. E que deve fazer um efeito visual enorme, porque um jet ski ocupa o lugar de quantos nadadores, né? Então, você vai imaginar. E eles têm que ficar a 300 metros dos navios, porque vai haver uma parada de navios também, né? E até, inclusive, navios estrangeiros que vieram para a comemoração do nosso bicentenário de outros países, e os Estados Unidos retiraram os seus navios dessa parada naval, né? Não quiseram participar para não serem taxados de golpistas, né? Porque aquilo é toda uma máquina para respaldar a ideia do golpe de Estado, né? Agora, é uma pena a gente ver os nossos militares se prestarem a isso, né? Deixarem que a bandeira seja sequestrada e agora que o 7 de setembro seja sequestrado e também que o bicentenário da independência seja sequestrado. Ele está sequestrando o Brasil. Então, o exército é dele mesmo, a bandeira é dele mesma. Quer dizer, é uma maneira, é um fascínora da história. Um homem fascinoroso que está pervertendo a história brasileira, está sequestrando os nossos símbolos, os nossos valores. É muito triste, porque não existe adjetivo. O Brasil, inclusive, eu acho, Hilde, que ele vai ter a obrigação de fazer um bicentenário fora de época, depois da posse do Lula no ano que vem, porque essa é uma data que não pode passar em branco, né? E não pode, na verdade, ser conspurcada por um fascínio como o Jair Bolsonaro. Então, no ano que vem, 2023, teremos que pedir licença à história para fazer o verdadeiro bicentenário. Rodrigo é historiador, então o Rodrigo hoje vai... Aí chama o Rodrigo como consultor de acomodações históricas para fazer o bicentenário em 2023. Amanhã, no Clube de Engenharia aqui no Rio, vai haver um evento do bicentenário, que é uma iniciativa do Senado Federal, com o Clube de Engenharia e com o IBEP, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, e que vai ser debatida e vai ser contada essa história, e também o legado desse bicentenário, se houve legado, e qual é o legado, e como está sendo utilizado esse legado. A história está sempre em disputa, né? E, o passado ele é trazido para o presente para ser disputado, ele faz parte da disputa. Porque o passado, a história é sempre construída, né? É claro que os fatos aconteceram, mas a maneira como você encadeia e conta esses fatos é sempre uma disputa. Então, por exemplo, o 2 de julho na Bahia. Durante muito tempo, só os baianos falavam do 2 de julho, né? Que é o nome, inclusive, do aeroporto de Salvador. Esse ano eu vi muito mais gente falando, isso se espalhou mais pelas redes sociais, porque se houve uma independência popular no Brasil, foi a do 2 de julho. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas... na Bahia, os portugueses resistiram. As tropas portuguesas que estavam acantonadas na Bahia não aceitaram a independência decretada pelo Dom Pedro em São Paulo. O Dom Pedro decreta a independência em São Paulo e vai para o Rio.
Aí entre São Paulo e Rio estava resolvido o negócio. Mas daí chega na Bahia e os portugueses falam, não, aqui não vai ter, não aceitamos. E aí tem uma guerra, tem uma luta, né? Então essa história da independência em que o povo se arma para expulsar os portugueses é a independência da Bahia. E são as contradições brasileiras, né? Sem expulsa os portugueses e quem fica no poder é o filho do rei português, que é o Dom Pedro I, né? Então tudo isso está em disputa. Eu acho que, quem sabe, né, no ano que vem você valoriza mais o 2 de julho, voltar para a Bahia, contar melhor essa história. Enfim, tudo isso faz parte da história brasileira, inclusive essa contradição de ter a independência decretada por um descendente da coroa portuguesa. Isso está na nossa história, não dá para apagar e reescrever, mas dá para contar outras coisas que ficaram apagadas pela historiografia oficial, por exemplo, o 2 de julho. Isso realmente é bem interessante, Léo. Eu li ontem um manifesto de 4 historiadores que diziam, que protestavam, né, porque a história do Brasil está sendo falsificada nos 200 anos da independência e que há um projeto para expurgar a história, inclusive em São Paulo, por exemplo, as aulas de História e Geografia vão poder ter professor sem formação nessa área, e a disciplina foi diluída, né, numa miscelânea 4 em 1, História, Geografia, Sociologia e Filosofia, como se isso tudo pudesse ser ministrado por um único professor, e que não existe um professor qualificado com essas especificidades todas, né? E é uma maneira também, é uma maneira de um governo tosco como esse e de um governo com inspiração tirânica de se manter poderoso e importante através do obscurantismo, da negação da verdade, da negação da história, porque a história ela traz os exemplos do passado. Então, esses governos ditatoriais, com inspiração ditatorial, como foi o do Temer, como é o do Bolsonaro, que foram golpes, ambos, porque o Temer foi o golpe da Dilma e o Bolsonaro é o efeito do golpe no Lula, o golpe da Lava Jato, não deixá-lo se candidatar, ele sendo preferido. Então, tem-se que negar a história, tem-se que esconder a história, tem-se que contar a história de uma maneira diferente para que governos ditatoriais, tirânicos se mantenham. Este é um projeto